Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Depois de tanto tempo sem ir a eventos presenciais por causa da pandemia, uma galerinha de cybersecurity da NTT Data Brasil se uniu em uma caravana de 19 pessoas para cumprir uma missão: mergulhar de cabeça em um dos maiores e mais esperados eventos da área de segurança no país, o RoadSec, edição de 2022, que rolou em São Paulo. Neste episódio, a líder desse time, Andréa Tomé, diretora para soluções de cybersecurity na NTT Data Brasil, conversa com alguns dos jovens que fizeram uma imersão nesse evento que juntou mais de 4.000 pessoas, com muitos estandes e muita coisa legal para ver. São eles: Gabriel de Oliveira Santos, analista de segurança júnior, Marcelo A. Nascimento, Cybersecurity Lead in Integrated Risk Management e IRM Expert, e Marília Gonzalez Escatena, Cybersecurity Analyst. Hardware para o metaverso, computação quântica e privacidade e união de cybersecurity com uso de dados são alguns assuntos que você ouve aqui. E quem conduz o podcast até o final é a Andréa. E com muito prazer eu vou participar de mais um podcast no Let's Talk, com um tema assim que é extremamente interessante, para falar para vocês como é que foi a nossa jornada no evento RoadSec, agora edição de 2022. Nós fazemos parte do time de cyber, todas as pessoas aqui que estão comigo, Gabriel, Marcelo e Marília fazem parte do meu time, e a gente quer contar como é que foi essa experiência de imersão nesse evento, inquestionavelmente um dos eventos mais inovadores e interessantes para quem trabalha no setor, é um dos mais esperados. Então, bem-vindos, Gabriel, Marcelo e Marília. Estou ansiosa para fazer 1000 perguntas para vocês. Eu queria começar solicitando que vocês façam a apresentação de vocês, queria que o público conhecesse vocês, o que vocês fazem no nosso time de cybersecurity, e aí eu vou começar com uma bateria de perguntas daquelas. Bom, sou Marcelo Nascimento, sou líder aqui em segurança, focado em gestão de riscos, tenho 26 anos e tô super empolgado para contar as coisas que eu vi entre um brinde e outro. Oi pessoal, eu sou o Gabriel, tenho 22 anos, sou analista júnior aqui da área de cybersecurity da NTT Data. Eu sou a Marília, eu tenho 34 anos, eu fiz uma transição de carreira, era de moda e entrei em cyber há 1 ano. Sou analista aqui na NTT, trabalho com gestão de riscos, tudo que for baseado na norma ISO 27001, normas de segurança, é com isso que eu tenho trabalhado. O nosso grande objetivo com esse podcast é conseguir levar até as pessoas que vão poder ouvir a gente o que foi essa experiência, né? Que nós aqui participamos juntos, a gente sabe que foi única e foi maravilhosa, até porque a gente resolveu montar uma caravana. Nós estivemos em 19 pessoas do nosso time ali juntas, participando dessa experiência, e por isso a gente resolveu contar detalhes dessa experiência, ou para as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que nós, ou para pessoas que a gente gostaria de contar como é trabalhar em cyber e participar de um evento desse porte. Mas assim, sob a sua ótica, Marcelo, como você descreveria o evento? O que foi o evento para você? Olha, Andréa, chega a ser difícil descrever um evento daquela magnitude sob uma ótica rapidamente, mas se eu precisasse fazer em uma linha, eu diria que foi um momento de integração e de conhecer a inovação do mercado e dos meus colegas que eu não estou dentro do dia a dia. E foi um momento de me redescobrir dentro da segurança. Cada vez que eu vou para um grande desses eventos, eu lembro o quanto eu sou apaixonado pelo que eu faço e o quanto isso me injeta energia para continuar inovando. Então foi muito interessante, assim, acho que inovação e olhar para a carinha das pessoas, para colegas, para clientes, depois de tanto tempo em casa com as questões que a gente teve aí recentemente no mundo, é uma experiência muito, muito interessante e diferente de tudo que eu fiz aí no último ano. É interessante. Qual a sua formação, Marcelo? A minha formação é jurídica, sou formado em Direito. Marília? Eu fiz arquitetura e fiz moda. Estou concluindo agora cybersecurity, na verdade, defesa cibernética. Muito bom. Gabriel?
Eu acabei de me formar em ciência da computação. E acho que assim, Gabriel, ninguém melhor do que você para contar para a gente como é a jornada nos estandes ali do evento, né? O que você viu? Eu fiquei nas filas para entender, né, um pouco de cada empresa e entender um pouco de cibersegurança de forma macro. Eu achei muito legal essa imersão que a gente teve lá para entender um pouco como cada empresa funciona de uma forma um pouco mais macro, um pouco mais rápida. O que eles utilizam para trazer um pouco do interesse do público, né, para os estandes deles, sendo com brindes, quiz, enfim. Então, eu achei muito interessante, principalmente a forma, né, o marketing deles de trazer o seu interesse para os estandes dele e perder o seu tempo fazendo perguntas, enfim, se inteirando mais dentro da área. Mas essa jornada é muito rica, né, Gabriel? O que você aprendeu nessa jornada de navegar ali pelos estandes, pelos patrocinadores, entender o linguajar deles em termos de cyber, o que eles estavam propondo, o que você aprendeu com isso? Eu aprendi que a área de cybersecurity é muito maior do que eu imaginava. Existem diversos, enfim, linguajares, pessoas interessadas em trazer cibersegurança. Existem diversas ferramentas que visam melhorar a segurança. Empresas que eu não conhecia, que eu não fazia a menor ideia de que eram tão focadas em trazer ferramentas focadas em desenvolvimento seguro. Então, achei muito interessante. Eu pude perguntar para essas pessoas direcionadamente sobre as minhas dúvidas e conseguir enriquecer mais a minha jornada dentro de cyber. Marília, como é que você viu a questão das pessoas? O que você detectou de comportamento nesse mundo de cybersecurity? Ali a gente tinha profissionais, visitantes, pessoas que estavam a trabalho. Isso foi uma coisa bem engraçada que aconteceu, porque antes da gente ir pro evento, eu me programei, eu fiz como se fosse um roteiro de tudo que eu queria assistir, tudo que eu queria ouvir, todas as palestras que eu queria estar presente, né? E muita gente me alertou e falou assim, não, você vai ver que chegando lá, você vai encontrar tanta gente que você vai interagir com todo mundo e sua programação vai se perder totalmente. E foi engraçado que foi super diferente, realmente foi isso que aconteceu. Na hora que eu cheguei lá, eu encontrei muita gente, a gente acaba fazendo muita interação e eu fiquei muito feliz e impressionada com o público diverso que tinha no evento. Porque quando a gente pensa em cyber, em TI, normalmente, né, o profissional que vem na nossa cabeça é um homem mais velho. E não, tinha muita mulher, tinha muita gente jovem, tinha também algumas pessoas mais velhas, assim, mas era um público bem diverso. Fiquei contente com isso. Teve muita troca entre as pessoas que assim, que eu conhecia virtualmente, né, que eu nunca tinha tido um contato presencial, me reconheciam e vinham conversar comigo, assim como eu reconheci outras pessoas e fui conversar, todo mundo muito aberto. Eu achei um ambiente muito, muito, muito legal, sabe? Fiquei encantada. Marcelo, nessa linha do que a Marília comentou, né, do que a gente planeja quando vai a um evento desse porte, né, a gente está falando de uma edição que teve aí cerca de 4.000 pessoas. Eu queria saber o que você queria ver lá dentro e o que efetivamente você viu. Legal, André. Acho que antes de eu responder essa pergunta, que super faz sentido, eu queria ir na mesma linha da Marília e contar na verdade, duas anedotas ali dentro do evento que podem incentivar o pessoal a se juntar nesse tipo de evento. A primeira foi uma percepção da minha equipe. Eu vi membros do meu time sendo quase que tietados, assim, pedindo para tirar foto. São pessoas que eu sempre soube que eram referências técnicas, você própria, alguns dos nossos executivos, alguns dos nossos líderes. Ver isso como quase uma celebridade da área foi muito legal. Foi um contraponto muito diferente do que a gente tem no dia a dia, que a gente normaliza as estrelas e as pessoas de ponta que estão do nosso lado. Por outro lado, uma outra historinha, um outro conto ali, eu fui a Tiete, eu tinha um dos palestrantes que eu sou muito fã desde muito jovem, que é um Case Molder, uma pessoa especializada ali em criar supercomputadores, por assim dizer, e ele estava no evento e ele me acolheu, me atendeu super bem, tirou foto comigo e a palestra dele foi incrível. O que eu vi efetivamente, acima da qualidade técnica, foi uma organização e um carinho muito, muito gigante com o evento. Então os temas se dissiparam e se pulverizaram muito mais do que eu esperava. Eu estava focado ali em um pouco de cloud security, algumas questões de gestão de risco, que são as minhas
as minhas especializações, mas eu acabei vendo coisas sobre Arduino, sobre hacking, e, claro, acabei acompanhando também os temas que eu pretendia, mas em menos profundidade do que no planejamento inicial. Agora vamos ao Gabriel. Gabriel, nessa linha, né, de que a gente chega ali e a gente acaba emergindo de uma forma diferente que a gente planejou. Como é que você viu a nossa experiência como grupo? Porque a gente foi num grupo de 19 pessoas que se conhecem online, né? Eu mesma comecei a trabalhar aqui na NTT em dezembro de 2020, dentro da pandemia. Você é o mais novinho aqui dentro do nosso podcast, mas como é que foi essa tua experiência como grupo? O que você viu e que, de repente, você acha interessante compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo? Como grupo, tinha muita gente que eu não conhecia e não tinha intimidade, né? Mesmo a gente trabalhando todos os dias e tendo contato de uma forma mais virtual, eu não conhecia muita gente, então eu pude fazer mais amizade, pude conhecer mais os meus líderes, criar um pouquinho mais de intimidade com eles. Inclusive, um dos meus líderes me trouxe aqui em casa, né? Então, achei que o evento, além de trazer um conhecimento muito bom, uma imersão muito boa dentro de cyber, ele te integra como grupo, sabe? O que é muito importante para o trabalho no dia a dia. Muito bom. Marília, vamos então a um dos temas centrais, né? Que é a questão das palestras, conteúdo. Qual, na sua opinião, foi a palestra mais legal, assim? Olha, uma palestra que eu vi e que eu gostei demais, assim, não vou nem lembrar, na verdade foi um painel, não lembro o nome de todos os participantes, acho que era a Regina Catu, mas foi sobre computação quântica e privacidade, né, e segurança de dados. Foi muito interessante, porque levantou várias questões, não só técnicas, mas como éticas, e a computação quântica não tinha muita visão do que era, né, nunca tinha parado para estudar e tal. Eles explicaram de uma forma que ficou super legal para quem não conhecia o tema, e conseguiram aprofundar também, trazendo essas questões éticas de compartilhamento, de restrição de acesso, né? Porque a computação quântica ela vai ficar restrita a um grupo pequeno de empresas que tem capacidade de manter computadores desse nível, de certa forma, que estariam dominando esse tipo de informação. Foi bem interessante, foi muito legal e é um tema que me deu assim, deixa com aquele gostinho de quero mais, sabe? De que agora eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nesse tema. Achei bem legal essa palestra. E você, Gabriel, qual foi a palestra mais legal sobre a sua ótica e o que você aprendeu com ela? Se eu não me engano, o tema era Afinal, que tem a ver com dados. Funcionário do Burger King, que trabalhava com machine learning, se eu não me engano, com análise de dados. No começo da minha carreira, em TI, no caso, era uma área que eu gostava muito de mexer com dados, enfim, transformar dados em informação que fossem importantes para a empresa, né? Então, achei muito legal ela trazer isso, essa coisa de dados, mais voltadas para cyber, que eu não tinha noção, principalmente porque ela começou a área no Burger King do zero, então ela explicou como foi esse processo. Foi muito interessante, foi muito enriquecedor, porque eu não sabia que a gente conseguiria, por exemplo, mesclar as duas áreas, e que é uma área tão defasada, digamos assim, dentro de cyber, que ainda está em crescimento. E você, Marcelo, tirando aquela palestra que você sonhava assistir, do palestrante que você admira, qual foi a mais interessante? O que você aprendeu com ela? O eixo de hardware ali foram algumas palestras que me desafiaram muito. Olhar metaverso dentro de hardware é muito diferente do que a gente está pensando continuamente, né, de segurança lógica, então foi muito desafiador pensar em câmeras, em sistemas de giroscópio, em sistemas de OT praticamente ali dentro para o metaverso. As palestras de Arduino foram muito, muito relevantes, porque a gente está falando de segurança dentro do dia a dia e para automações que podem ser simples, mas que são vetores de ataque para altos executivos ali. Então foi muito interessante e, sinceramente, Andréa, para mim seria muito difícil destacar dentro do eixo de hardware o que eu mais gostei, porque eu aprendi de um jeito muito distante do meu dia a dia, que é muito mais lógico do que físico. Então acho que eu vou fugir um pouquinho da pergunta e ficar com o eixo inteiro, que é o eixo de hardware. Ah, que bom, assistiu minha palestra. Muito bom.
Boa. É isso que eu ia perguntar, se ele não queria destacar nenhuma palestra assim desse eixo, comentar. Tá bom, vou pegar a provocação então e vou comentar um pouquinho aqui da palestra Prata da Casa da NTT que a Andrea conduziu e vou falar mal da chefe na frente dela, porque no podcast ela não pode brigar comigo. Bom, a palestra foi muito diferente, pessoal. Eu não sei o quanto o nosso público está acostumado com o tema metaverso, porque é um tema de inovação. Vale muito a pena a gente olhar para isso do ponto de vista de hardware. A gente está falando de uma limitação de processamento, muitas vezes, e de processamento gráfico e lógico, que impede o metaverso de evoluir. E esse tema está sendo atacado com constância pela indústria, pelo mercado. Então, para a gente superar esse problema de limitações de processamento, várias empresas, principalmente a própria Meta e as gigantes do mercado como a Google, estão encabeçando aí a inovação dentro de hardware focado para o metaverso, seja com óculos, seja com mochilas, com coletes, ou seja, várias tecnologias que são focadas em possibilitar processamento e possibilitar imersão. Para os nerds como eu, a primeira coisa que a gente pensa aí é em games, mas tem muito mais coisa além disso. E a Andrea trouxe para a gente uma visão dentro das palestras ali, da palestra de metaverso especificamente, de como isso pode ser explorado e quais são as preocupações de nós, consultores da indústria, dos engenheiros efetivos que estão construindo esse tipo de hardware e do público em si. O que você não deve adquirir, para onde você deve estar olhando quando você faz um primeiro step aí dentro do metaverso. Então, se eu quisesse destacar algo legal da palestra da Andrea lá dentro do evento, apesar da palestra inteira ter sido bastante completa, sem dúvida seria os hardwares diferentes e complexos que ela trouxe para a discussão. Alguns deles que eu nunca tinha visto, apesar de eu estar muito, muito conectado com o metaverso e bem dentro desse ambiente de inovação, eu não tinha conhecimento. Então vale muito a pena aí, caso a Andrea faça a gentileza um dia de compartilhar o material, vocês darem uma olhadinha no que ela trouxe, porque é o tipo de conteúdo que você não encontra fora desses grandes eventos e de grandes profissionais aí que estão na ponta da inovação do mercado. Interessante colocação. Os materiais dos palestrantes estão sendo disponibilizados na rede social do RoadSec, se eu não me engano, no LinkedIn. O meu não está lá ainda, mas vai estar em breve. Então, vocês vão ter acesso aos materiais. Aproveitando o gancho aqui colocado pelo Marcelo, né, eu acho que a gente tem que deixar um agradecimento enorme ao nosso time aqui da NTT Data, do Digital Technology Innovation Lab. Os nomes são Roberto Celestino, Cauê, vocês precisam procurar se conectar com esses caras, porque são eles que tiram a gente do comum, do tradicional, né, do pensamento de cyber dentro de tecnologias já vigentes, para colocar a gente pensando em tecnologia para o futuro, em segurança dessas tecnologias, e agradeço bastante qualquer discurso que eu venha fazer sobre metaverso, porque eles são as nossas fontes de inspiração e aprendizado. Mas, Marília, vamos falar de personagens. Quem é o profissional de cyber que você viu ali naquele evento? Bom, foi meu primeiro contato com esse tipo de evento, até porque eu comecei a trabalhar em cyber durante a pandemia, né? Então foi a primeira vez que acho que realmente rolou um evento enquanto eu já estava na área. O público que estava ali presente, né, era jovem. Todo mundo tinha o seu grupo, mas também interagia muito com os outros, sabe? Muita interação, muita colaboração. Essa sensação que eu tive, sabe? De todo mundo ser muito colaborativo, ter muita vontade de compartilhar conhecimento, de absorver conhecimento, aquela coisa de empolgação. Essa coisa assim do jovem mesmo, sabe? De querer conhecer, de querer entrar. Acho que muita gente ali ainda querendo, buscando, né, uma vaga na área, muita gente estudante ainda. Então foi bem interessante nesse sentido, foi muito legal. Eu achei que muita energia, sabe? Nesse sentido, muita gente com muita energia, com muita vontade de entrar na área, de fazer acontecer, de poder contribuir de alguma forma. Então, percebi que, por exemplo, muitos stands, se não todos, tinham até um QR Code, né, para você escanear e submeter currículo, porque eu acho que é muito o perfil de quem estava lá. É gente que é apaixonado pela área e que não necessariamente já está trabalhando na área, né? Esse é o público de quem estava assistindo as palestras. O pessoal, assim, super empolgado com o tema. Foi isso que eu percebi. E, Gabriel, dentro desse contexto, né, de pessoas novas buscando inovação, buscando oportunidade, me fala uma conexão interessante que você fez. Pode ser de dentro da NTT Data ou de fora.
uma que você vai levar assim do evento? Uma que eu fiz e era dentro do NTT Data, quem me conhece sabe que eu sou muito introspectivo. E quando eu cheguei lá no evento, eu tava muito nervoso, eu não sabia aonde as pessoas que eu conheci estavam, eu não sabia como eu ia me comunicar com as pessoas, e eu não sei o nome dela, porque eu sou péssimo com nomes, eu acho que é Bruna. Ela é super entusiasmada, eu acho que foi a segunda pessoa que eu vi no evento, e ela já veio, tipo, Gabriel, me abraçando, enfim, e me levando pros estandes com ela, e... Se a pessoa é super entusiasmada e veio logo, Gabriel, é a Bruna. Ela mesma. E ela foi me levando pros estandes junto com ela, me arrastando, aí eu também já vi o pessoal, já vi o Celso, conversei com o Celso, então foi uma pessoa que fez a minha experiência no RoadSec ser muito mais produtiva, muito mais gostosa, digamos assim. E você, Marcelo? Uma conexão valiosa. Me encontrar com os clientes ali foi extremamente valioso. Alguns clientes que eu não via há um bom tempo ou que eu nem conhecia. Encontrei clientes de grandes instituições financeiras ali que eu auditei, por exemplo, em tempo de pandemia. Não o reconheci. Era uma pessoa que estava no banco no dia e de máscara quando foi auditado, mas ele me reconheceu. Então ele bateu no meu ombro e falou: Oi, Má. Aí eu, desculpa, quem? Aí ele, se eu colocar a máscara, você vai me reconhecer. Na hora que ele colocou a máscara, eu soube quem era. Então, é difícil colocar alguém, dizer um nome, mas sem sombra de dúvidas, eu acho que voltar a abraçar colegas, apertar mãos e olhar no olho pra gente conversar depois do tempo de pandemia é uma sensação indescritível, porque além de permitir que a gente faça o nosso trabalho da melhor maneira possível, parece que a nossa liberdade de ser os profissionais que somos, com carinho, com olho no olho, voltou a existir agora, e o RoadSec para mim talvez seja um símbolo disso. Marília, qual é a importância de cyber para o mercado, sob a sua opinião? Olha, existe no mercado uma percepção que eu tenho tido, né? É que existe no mercado um entendimento de que cyber está ali, muitas vezes dificultando processos, atrasando entregas, gerando mais trabalho. Eu vejo que muita gente tem essa visão. Só que eu acho que cyber tem que ser visto da ótica de que, na verdade, cyber está viabilizando inovações. Porque se não fosse a gente pensar em segurança, a gente não conseguiria evoluir essas tecnologias. Porque a gente vai trazer cada vez mais riscos, cada vez mais perigos, oportunidades de exploração de vulnerabilidades, né, de atuação de criminosos, que se a gente não pensar em cyber, a gente não vai conseguir continuar, vai ser inviável. E é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que cyber tem que estar presente em toda inovação, em toda a área de tecnologia. Ela não tem que ser vista como uma área segregada. Ela faz parte, sabe? De cada nicho de conhecimento. Tem que estar embutido. E, então, essa é a minha visão. E, Gabriel, você ama o que você faz em cyber? Você saiu de lá com a sensação de que você trabalha em algo super importante que faz a diferença para pessoas e para empresas. Conta um pouquinho o que você acha nesses termos. Eu posso dizer que eu amo o que eu faço, sim. Como uma pessoa jovem, digamos assim, a gente tem diversos sonhos, diversas metas, né? E eu posso dizer que cyber foi um tiro no escuro, talvez, que eu consegui acertar direitinho, e eu fico muito feliz por isso. Eu acho a área de cyber extremamente importante para as empresas, que fica meio por trás dos panos, e às vezes eu posso perceber que as pessoas veem como um custo adicional, mas que vem muito mais como prevenção, e a gente sabe que uma fraude, um erro nesse sentido causa um prejuízo muito maior. Então, eu posso dizer que o RoadSec também foi importante para eu perceber que o meu tiro no escuro ele foi certo, eu acertei, eu preciso estudar mais e mais para entender, tanto quanto aqueles palestrantes, né, que tinham uma gama de conhecimento enorme dentro da área, que falavam muito bem, que sabiam muito bem do conteúdo, e dizer que eu estou me esforçando e que sim, eu amo o que eu faço. Para tirar sua tranquilidade, Gabriel, eu com mais de 28 anos de carreira saio do evento com a mesma sensação de que eu tenho que subir a régua, de que eu tenho que estudar mais, de que eu tenho que aprender mais, e aí não importa a posição que eu ocupei no evento.
se como líder de uma ONG que tem mais de 800 voluntários, se como palestrante, se como líder de um time ali de 19 profissionais que eu levei para viver aquela experiência, eu saio com a mesma impressão. Então, Marcelo, considerando a transição que você fez, né, como é que você vê hoje a importância de Cyber? Nossa, Andréia, eu fiz a transição já tem 3 anos, aí, quase completos agora em outubro, e eu posso dizer, eu sempre quis isso e não imaginava nem o que eu queria, porque a importância disso aqui é muito maior do que eu imaginava. Por exemplo, eu nunca imaginei que seria possível cibersegurança estar inserida dentro de um processo de securização de barragens. Eu não imaginava que a gente teria segurança dentro de instrumentos OT, por exemplo. Eu não imaginava que segurança de Arduino era tão relevante para processos de automação caseiro e que era um vetor de ataque para altos executivos. Então, hoje, eu tenho certeza que segurança é uma espinha dorsal para qualquer tipo de inovação, para qualquer tipo de empresa. Porque, em última análise, se não há segurança, não há confiança de clientes, não há confiança do mercado, e sem esse tipo de coisa não tem investimento para que a gente tenha um cenário salutar ali de inovação. Se eu pudesse comparar a segurança, levando para uma analogia, dá para dizer que a gente é uma viga de uma grande construção. Não é tão aparente, não é tão bonito, não chama tanta atenção, mas sem esse tipo de sustentação não existe nenhum prédio, não existe grandes construções. Então dá para dizer que eu tenho muito orgulho do que eu faço e dos colegas que me cercam, sejam os que estão aqui, sejam os que não estão, os que foram para o RoadSec com a gente ou não. Marília, como é que você percebeu a participação das mulheres nesse setor que é tão predominantemente masculino? Nesse sentido, André, eu acho que a gente é até um pouco mal acostumado, no bom sentido, aqui na NTT, porque no seu time, né, na equipe que você montou, você trouxe muita mulher. Então, desde que eu iniciei, eu comecei a trabalhar nesse time, eu tive sempre muitas colegas, incluindo você, para me espelhar, assim, como inspiração. Eu tinha até uma visão um pouquinho deturpada nesse sentido da quantidade de mulheres presentes em cyber. Aqui na NTT eu acredito que a gente tenha próximo de 50% de mulheres na área, e isso é muito acima da média do mercado, né? Então, quando a gente foi pro RoadSec, eu estava imaginando que realmente teriam menos mulheres, e foi muito legal encontrar, assim, muita mulher. Eu acho que é uma coisa que deixa a gente mais estimulada, né? E mais inspirada, sabe? Porque você vê outras mulheres ali presentes, outras mulheres compartilhando a experiência delas, compartilhando o conhecimento delas. E isso dá um gás, assim, eu achei muito, muito legal. Mas aí, Marília, eu preciso trazer um número aqui para você, né? No mercado mundial, as mulheres têm uma participação de 20% a 24% só no segmento de cyber. A pesquisa que mais eu me baseio para esses números é a do ISC Square. E recentemente houve uma pesquisa com recorte que mostra que no Brasil nós somos só 13%. Então, aquilo que você viu no evento de participação da mulher, e aqui eu faço a menção a um outro podcast que foi gravado pelos meus queridos colegas Felipe Prado e Pedro Bezerra. Deixo aqui o meu abraço a eles, porque inclusive eles citaram o trabalho da ONCE, que é a ONG que eu lidero, falaram de mim, falaram de experiência de trabalho. Eu diria que a gente ainda está muito longe do ideal em termos de participação da mulher, em termos de quórum de diversidade. As pessoas estão mobilizadas a fazer um setor diferente, a trazer pessoas para o nosso segmento, por isso tanta transição de carreira, e isso eu vejo muito aqui até no nosso time. Aquelas pessoas todas que você viu no evento, muitas delas estavam procurando oportunidades, muitas delas estavam procurando conhecer a nossa área, migrar para a nossa área, iniciar um desafio, e as mulheres em si, todo o quórum que você viu, provavelmente não eram pessoas que já estão no nosso segmento. Então aqui a gente tem uma grande oportunidade, né? Uma área que precisa muito de recursos, de recursos humanos, que precisa muito de talento, e muitos talentos buscando possibilidades aí de evoluir em termos de carreira. É algo até que nos motiva a estar cada vez mais crescendo e gerando oportunidades e vagas para essas pessoas. Gabriel, como que é trabalhar na nossa área de cyber, na NTT Data?
Tem sido muito bom, muito enriquecedor. Uma coisa que me falaram quando eu entrei é que um dia equivale a um ano, né? Então eu tenho aprendido muito. Eu consigo claramente separar o Gabriel de quando entrou na NTT do Gabriel de agora. Eu jamais estaria participando de um podcast se eu não tivesse participado dos projetos que eu participei, apanhado como eu apanhei e buscado informação como eu busquei para conseguir entregar o que precisava ser entregue, né? Então tem sido algo muito enriquecedor, sou muito grato pela oportunidade. Marcelo, você que aí, eu diria que é um menino prodígio, né, dentro do meu time, 26 anos, já numa posição de liderança, com um time aí de aproximadamente 10 pessoas. Como é trabalhar na NTT, em cyber e com o time que nós temos hoje? Andréia, a palavra correta para isso é totalmente não técnica, é mágico. Parece que distorce a física. O que o Gabriel falou do bordão era o meu bordão. O Gabriel foi uma das pessoas que eu trouxe aqui junto contigo para o time, junto com a Marília também. E eu disse isso para ele na entrevista e repeti várias vezes com os outros membros mais experientes do time, que um mês aqui parece um ano, e hoje em dia ele não está tão errado, um dia às vezes parece um ano, pela quantidade de desafios que você é exposto ao mesmo tempo. Você aprende sobre segurança, você aprende sobre negócios, sobre pessoas, tudo isso muito rápido e com gente muito boa. Quando você olha para o lado e você está trabalhando com pessoas como Ignacio Nunes, como Michel Gobato, como Ricardo Neves, como você própria, Andréia, pessoas que têm aí 25, 30, 35 anos de carreira, construíram e subiram operações das maiores empresas do mundo e se juntaram aqui na NTT Data, uma multinacional, para fazer uma empresa que faz transformação digital, que faz TI, focada em pessoas, não tem como ser diferente. Quando você está aqui dentro, você sente que você está vivendo uma experiência mágica de aprendizagem e de step up de carreira. Se você trabalha bem, se você entrega o seu melhor, se você faz o seu melhor em cada dia, você é reconhecido por isso. A empresa é quase uma Walt Disney de TI. Eu sou feliz por pertencer aqui e acho que as hashtags aí do LinkedIn, apesar de geralmente serem exageradas, no caso da NTT não são bem fidedignas. É muito orgulho de pertencer à empresa. Não vou poder deixar de fazer a mesma pergunta para a Marília, né? Como é trabalhar no Team Cyber da NTT Data? É uma área que muita gente almeja atuar, que mexe muito com criatividade, mexe com as pessoas, né? Faz as pessoas felizes, né? A tua opinião é super importante no sentido da gente entender como é que foi essa transição e o que é estar nesse time hoje. Muito legal isso, porque antes de eu começar a trabalhar com cyber, eu tinha muita insegurança do que eu conseguiria oferecer, né, para cyber, do que eu poderia trazer para cyber. E até eu começar a trabalhar aqui na NTT, eu tive essa dúvida. E a partir do momento que eu estive aqui, eu acho que todas as pessoas que estão no nosso time sempre foram muito colaborativas, me ajudaram muito, assim, praticamente pegaram na minha mão e me mostraram o caminho, sabe? E isso foi muito legal, porque eu me senti, assim, depois de um mês, parecia que eu sempre tinha feito isso na minha vida. Eu já sabia o que eu tinha a oferecer, o que eu poderia fazer, o que eu precisava me desenvolver. Então, foi muito, muito, muito legal nesse sentido. Eu sou muito grata por ter entrado aqui, assim, foi um tiro no escuro, né? Porque eu não conhecia a empresa, não conhecia ninguém que tinha trabalhado aqui, não conhecia a área, enfim. E, eu sou muito feliz com essa escolha e com essa oportunidade que vocês me deram também. E o nosso time, assim, eu acho que é um time que sempre me respeitou muito, sempre me ajudou muito nas dificuldades que eu tive e sempre me deu muita oportunidade. E são as 3 coisas que eu buscava, sabe? Que eu busco e que eu quero pra mim. Então eu sou muito feliz de fazer parte desse time. Bom, para encerrar, eu por mim ficaria aqui mais 2 horas conversando com vocês. A gente está formalizando uma conversa que, no fim das contas, a gente tem praticamente todos os dias. Talvez sejam conversas mais sérias, as nossas do dia a dia, né? Conversas mais relacionadas a projetos, a problemas, a como resolver esses problemas. Mas, para finalizar, eu vou trazer para vocês o que foi a minha imersão no RoadSec. Já participei de inúmeros eventos na minha carreira, já palestrei em inúmeros deles, já gravei outros podcasts, mas assim, a minha imersão no RoadSec, ela registrou a minha primeira palestra oficial no RoadSec,
Em todos eles eu fui como participante, como cada um de vocês. Fui ali ocupar um espaço que era da WOMC, da ONG que eu lidero no Brasil, Latam Women in Cybersecurity, uma ONG que empodera mulheres com o apoio dos homens, sempre friso isso porque é motivo de muito orgulho. E nessa imersão, né, a gente tinha um espaço ali da WOMC para receber pessoas. Então, o meu contato com pessoas que já me conheciam, que não me conheciam, ou que conheciam o meu trabalho e eu nunca tinha tido contato, foi muito intenso. Mas eu diria que a minha imersão mais importante, e aquela que mais me marcou dentro do RoadSec, foi poder ver vocês circulando naquele espaço como um todo. Foi poder ver vocês visitando os estandes, degustando conhecimento, conversando com pessoas, o brilho nos olhos de cada um dos membros do nosso time fez valer a pena a minha experiência como um todo. Eu acho que é o que me fez valer a pena poder ter proporcionado essa oportunidade de integração entre vocês, e eu acho que acima de qualquer coisa essa possibilidade de integração minha com vocês, né? Porque a gente conseguiu estar juntos ali em alguns momentos, eu consegui ouvir de vocês o quanto toda aquela jornada estava sendo positiva. Então, eu queria abrir um espaço aqui para considerações finais de cada um de vocês, mas já queria deixar o meu agradecimento por vocês terem se jogado a essa jornada, por vocês terem compartilhado aqui informações para que as pessoas se inspirem na jornada de vocês e entendam que participar do RoadSec vale muito a pena, é uma experiência muito enriquecedora, e que pode gerar conexões, mesmo que as pessoas não consigam participar ali de uma caravana com 19 pessoas, como a gente levou, mas considerações finais, pessoal, para a gente encerrar esse Let's Talk, que foi, assim, muito gratificante para mim e diferente de todos os podcasts que eu já gravei anteriormente. Marília, vou começar com você. Enfim, para mim foi uma experiência muito, muito legal. Foi, acho que, um marco dessa minha transição de carreira, essa presença no RoadSec. E me deu vontade de, que nem você e o Gabriel comentaram, de conhecer mais coisas. Assim, isso é comum, né, para tecnologia, para todo mundo que está trabalhando com tecnologia. A gente sempre tem a impressão que a gente vê uma pontinha, né, e que tem muito mais conhecimento para a gente absorver. E eu acho que a gente está com essa sensação, sabe? Que do quanto a gente quer aprender, do mundo que existe tão amplo que a gente, às vezes, no nosso dia a dia, né, nas nossas tarefas, aqui no trabalho, enfim, a gente não explora todas as áreas. A gente acaba tendo contato, mas não necessariamente a gente está envolvido em projetos que estão lidando com todas essas áreas. Então é muito legal participar de um evento assim, que a gente acaba tendo contato com coisas que no nosso dia a dia a gente não tem. Enfim, e é isso, eu acho que sai eu termino com essa vontade de conhecer mais coisas. Eu tiro do RoadSec não só uma experiência incrível, mas também que eu preciso buscar mais, me inteirar mais em cyber. Eu não sabia que o RoadSec ia acontecer, não sabia que o RoadSec acontecia antigamente, então ficou aí para mim de experiência para eu começar a procurar mais sobre cyber, para começar a procurar mais palestras e inteirar mais sobre o assunto, e também de que fugir da rotina, né, junto com o time, é algo extremamente necessário para que a gente se conheça, para que a gente se dê bem e para que as coisas fiquem mais leves, né. Essa sensação de inquietação é muito positiva, Gabriel. Não é para que a gente tenha a sensação de que conhece menos do que deveria, mas é para sair com a sensação de que a gente pode conhecer muito mais. É muito positivo, assim, essa sensação que te acompanha hoje. Marcelo? Aqui as considerações finais acho que são duas. A primeira é a inquietação, mas na minha parte muito mais por admiração das pessoas que palestraram dentro do evento. Então é uma busca por aquele nível. E a segunda é pelo ano que vem. Por mais brindes, por mais inquietação, por mais conhecimento, por mais interação, vamos avante. Né? Acho que só agradecer tanto a ti, André, que possibilitou esse tipo de experiência, quanto a nossa empresa maravilhosa que carrega no coração, e ao evento em si, que tem um comprometimento muito sério com o que faz.
Obrigada, vocês foram maravilhosos. E aqui eu finalizo o nosso podcast com a sensação de missão cumprida e com a vontade de ter um pouco mais de informações sobre conteúdo, sobre o que a gente viu, explorar tecnicamente algumas tendências. Então a gente vai ter mais uma edição de Let's Talk para falar deste outro tema. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!